Bom dia, meu aluno direito. Vamos lá. Vamos dar prosseguimento aí ao nosso estudo a respeito da usucapião e do Instituto da Posse, que está, como nós já falamos, intrínseco, ligadérrimos, grudados, ligados, aglutinados. Pois bem, eu gostaria de citar aqui a respeito de algo importante, que um possuidor de boa-fé, que tenha o justo título como um dos pressupostos especiais desse Instituto da Usucapião, é importante nós fazermos uma pincelada a respeito da cessão de direitos possessórios. De repente, aquele que está ali já dentro dos elementos, dentro dos requisitos, para constituir, através de uma das espécies de ação de usucapião, o seu direito, obter ali o domínio, a verbação, o registro na matrícula do cartório de imóveis, para que ele feche ali o seu contexto de possuidor pleno, ele pode ceder esse direito a outrem. E essa cessão pode se dar a título de, como nós colocamos aqui, a título de sucessor universal. Morreu ali o pai e o filho continua, e a título do sucessor singular. Precisamos estar atentos a essas duas formas de sucessão, a singular e a universal. Mas para que, no caso da sucessão singular, aonde não é que faleceu o pai e os filhos continuam ali na posse com o intuito de continuar a intenção de dono e usucapira aquele bem, pode acontecer também que aquele detentor ali, aquele possuidor primário, originário, ele queira ceder o seu direito ao trem. Então, seria de que forma? Preste atenção. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós não podemos confundir posse com domínio, certo? Não é condomínio, não. Posse e domínio são institutos diferentes. Quem tem o domínio é o proprietário. Quem, professor? O proprietário que tem o domínio. Gravou bem? Mas como assim? É o proprietário que tem, então, o direito real de propriedade. Legal? Bacana, meu aluno. Pois bem, o domínio é o proprietário. Mas para ele receber esse direito real, ser intitulado como proprietário genuíno, com eficácia erga omnes, ele precisa ter ali então aquele imóvel registrado em seu nome, transferido para o seu nome, aonde? No cartório de registro de imóveis. Qualquer pessoa que for ali com o número de matrícula ou chegar ali no cartório de registro de imóveis, pedir um levantamento dando o endereço do apartamento, do prédio, o nome do prédio, do terreno, do lote, da chácara, do sítio, vai constatar e perguntar quem é o dono, quem tem o domínio, vai falar é fulano de tal. Esse tem o domínio, porque está registrado. É público, documentado com fé pública. Então, o domínio é a excelência da transmissão do bem que lhe garante a certeza da propriedade. Beleza? Tá claro? Tranquilo? E posse? Posse é uma situação irregular. Então, posse é aquele que está no imóvel, qualquer que seja, com ânimos de querer então a intenção, efetuar a sua intenção, regularizar, melhor dizendo, a sua intenção de dono. Posse é aquele, como está aqui nos elementos e nos requisitos, que tem a posse prolongada. As espécies de usucapião vai dizer a usucapião urbano, a usucapião rural, a usucapião extraordinário, a usucapião ordinário e outras espécies mais. Ele está aqui trazendo como possuidor justo título e boa-fé com pressupostos, mas ele não tem o domínio, mas ele não tem o seu nome, dizendo que ele é proprietário ali no cartório de registro de imóvel, onde está situado aquele bem, aquela coisa, ele não tem. Então, posse é uma coisa, domínio e propriedade é outra coisa, ok? Pois bem, então tudo aquilo que não está registrado é posse. Qualquer outra
qualquer coisa feita que não esteja registrado é posse. Então, por exemplo, por instrumento particular, fez uma transação imobiliária, de maneira que pagou ali 70%, os outros 30% foi pago ali em parcelas acordadas naquele instrumento particular, compromisso de compra e venda, mas quitou. Ali no contrato tem a cláusula que deveria chamar o proprietário para fazer então a transmissão no cartório competente, mas por algum motivo, por exemplo, falta de dinheiro para levar a registro, deixou-se passar o tempo. Ele está ali com as prestações quitadas, as finais, com o princípio de pagamento, com a parte gorda da transação, enfim, pagou todo o valor, ultimou a parcela, mas não registrou. Ele tem o domínio? Não, meu querido aluno, ele tem a posse. Ok? Então, ele adquiriu, através da asta pública, através de leilão, aquele imóvel, mas não registrou. Ele tem o domínio do bem, ele é proprietário? Faltou o registro. É no registro que se transmite o bem. Aonde, professor? No cartório de registro de imóveis. Ok? Então, através de uma ação de adjudicação de bens imóveis, ele tem a carta de adjudicação, fruto desta ação judicial, mas ele não registrou. Ele tem posse e não tem domínio. Tranquilo? Então, a posse é uma condição de irregularidade que pode ser regularizada. Então, cuidado com isso. Posse é uma coisa e domínio e propriedade é outra coisa. Todos os tipos de contratos feitos que não registrou, ele tem uma eficácia entre as partes, não eficácia para todos, erga omnes, por falta de registro. Todos esses contratos, eles são o quê? Contratos de gaveta. Então, por quê? Porque é feito entre as partes e engavetado ali. O certo é desengavetar, meu querido. Você vai esperar que aquele que tem o domínio, que já usufruiu do pagamento da coisa, que ele morra para complicar a tua vida, para que você dependa então da regularização dos inventariantes, para que você ajuize uma ação. A melhor forma, a mais correta, se puder, compre à vista, passe à escritura. Deixa eu te dizer algo interessante para que você reflita a respeito da posse e do domínio, a importância de registrar o imóvel, porque só assim a lei civilista nos coloca que o bem é transmitido a outrem. Então você foi numa imobiliária como situação hipotética, e então vou chamar de A e B. A, comprador, viu o imóvel ali com o corretor de imóveis na imobiliária e fez uma proposta. A proposta lhe confere o domínio? Não. A proposta foi aceita ou negociada de forma que terminou aceita, com a resposta do proprietário que tem o domínio. Já daquele que tem intenção de comprar? Está longe disso. Pois bem, começou uma negociação. O domínio continua com o proprietário original. Foi feito o contrato ali de compra e venda, um instrumento particular de compra e venda à vista, ou por parcelas, com firma reconhecida, assinado em cartório, o reconhecimento em cartório. Está ali dando domínio para o comprador? Ainda não. É do originário ali, que está na matrícula do imóvel. Pagou-se o preço à vista ou parcelado de alguma forma com testemunhas que assinou no final daquele contrato, no instrumento particular feito entre as partes. Pagou à vista. Ele pode dizer que ele tem o domínio, ele é o proprietário? Ainda não. Como, mestre? Ainda não. Ele tem os recibos, ele tem testemunhas, ele tem o contrato, ele tem a proposta dentro da imobiliária, tem testemunhas. Ele pagou o preço à vista em dinheiro e moeda. O imóvel é dele? Ainda não. Ele lavrou a escritura. O imóvel é dele? Ainda não. Quando ele registra no cartório de registro de imóveis aquela transação, de fato transmitiu-se do vendedor para o comprador, saiu ali, registradinho, próximo registro na matrícula do imóvel. Você puxa a matrícula atualizada e diz que saiu de fulano e passou para o Beltrano, aí sim o domínio é seu. Então,
Cuidado para não deixar para depois o registro desse imóvel, dessa transação. Pois bem, a posse pode ser vendida? Ela pode. Nós estamos falando de cessão de direitos possessórios. Então, o contrato, a forma correta, seria, na verdade, você comprar à vista. Seria, na verdade, você nem depender de situação de possessão, mas nós estamos falando da condição do uso capiente, do uso capião. Então, ele está com a posse, ele pode vender a terceiros? Ele pode. Através do contrato de quê? De cessão de direitos possessórios. Contrato de quê? De cessão de direitos possessórios, feito da maneira mais correta possível. Então, trata-se de um bom título que demonstra o quê? A boa fé. Então, aquele possuidor, ele sai e entra outro, de maneira onerosa, faz ali um contrato. Esse contrato recebe o nome de cessão de direitos possessórios. Trata-se então de um título que você pode, se de repente não for pago na íntegra, na sua integralidade, para o cedente tem um título extrajudicial que vai buscar os seus direitos em juízo. Mas uma vez constituído, paga tudo direitinho, é uma transação em relação à posse direta, à posse, não à propriedade, não ao domínio. E esse que o substituiu através do contrato de cessão de direitos possessórios, ele vai tentar somar o tempo de posse, se assim ele decidir, que ele pode optar ou não. De repente a primeira posse estava eivada de vícios, talvez ele não aceite isso, mas não sendo assim, sendo de boa fé, justo título, levando em consideração todos os elementos e requisitos que até então falamos, ele é aquele então que estará substituindo através do contrato de cessão de direitos possessórios o seu intento de buscar através da ação de uso capião conforme a espécie, o domínio absoluto do bem. Tá bom? Isso é importante, que essa cessão, esse contrato, de cessão de direitos possessórios, ele tem ali assinado por duas testemunhas, devidamente assinado, com as folhas rubricadas, tudo direitinho, da melhor maneira possível. Atenção! Dependendo do contrato, pode somar a posse. Pode ser utilizado como título extrajudicial, nós já falamos. E a cessão de direitos possessórios, lendo aqui no meu mapa mental, é difícil ser feito pelo tabelião de notas por falta de segurança jurídica. Alguns dizem que o tabelião vai aceitar ser feito essa cessão de direitos possessórios, mas na prática dificilmente isso vai acontecer, tá bom? E aquele que então cedeu a sua posse, o cedente, e aquele que a recepcionou, o cessionário, ele passa a ter direitos em defender a posse, não a propriedade. A posse, então diz assim, de defender perante a sociedade, ele tem o direito de regularizar o imóvel através da ação de uso capião, como também usar os interditos proibitórios. Tá bom? Eu queria que você ficasse atento nesse sentido, para que você pudesse ter uma visão a respeito da cessão de direitos possessórios. Agora nós vamos logo mais adentrar na questão de lapso temporal, que vai envolver dentro desse lapso, conforme passa muito tempo, pode acontecer aí o falecimento do possuidor originário, pode acontecer então a sucessão a título universal e a sucessão a título singular, ok? Fique atento. Pois bem, a respeito do lapso temporal, é algo interessante. É uma das exigências, como nós já falamos aqui insistentemente, é um dos requisitos do Instituto da Uso Capião. A posse sem intervalos, o lapso temporal, a posse prolongada sendo exercida ali. Então, esse lapso temporal, ele é tipificado pela lei do Código Civil. Então, ele depende das espécies apresentadas para que você possa entrar com a ação competente conforme o lapso temporal. Diz então ali, se você perceber, no artigo 1238 do Código Civil, dentro do Instituto da Aquisição da Propriedade Imóvel, através da prescrição aquisitiva, no artigo 1238 vai nos dizer ali que é 15 anos. Só vou ler o caput desse primeiro. Aquele que por 15 anos sem interrupção nem oposição possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade. Então no 1238 fala 15 anos.
No 1239, 5 anos para outra espécie. No 1240 fala de 5 anos para outra espécie. No 1240A ele vai trazer de 2 anos. No 1242 ele vai trazer então por 10 anos. Então, meu querido, que você deva observar que o lapso temporal é um dos elementos e requisitos para a obtenção da propriedade, a conquista do domínio através desse instituto de uso capião. Pois bem, em relação a isso, só pode ser então somada a posse de antecessor se houver cessão convencionada. Calma, só não, deixa eu deixar mais claro. De repente o possuidor originário, aquele que começou hipoteticamente entrando no terreno para fazer uma plantação, aí o ânimo dele foi tomando força do que? De intenção de dono, conforme o tempo, construiu uma casa. Isso levou tempo. Nós aqui lemos nos institutos do Código Civil 10 anos, 15 anos, 2 anos, 5 anos, conforme a espécie. Mas na hipótese que ele tenha falecido, os seus filhos, se assim ele os tem, estarão sendo o seu sucessor da posse. E a posse continuará no lapso de tempo. Ele então simplesmente informará em juízo na ação de uso capião a posse de seu pai, que eles ali nasceram, viveram e conviveram e deram continuidade fazendo aquele lapso temporal, tornando então dentro do requisito legal do lapso temporal para entrar com essa ação e obter então o domínio, a constituição, o direito real de propriedade. Mas existe aquela condição que aquele homem resolveu, depois de 7 anos ali naquele imóvel, ele resolveu passar ao trem. E como nós falamos há pouco, através de um contrato de cessão de direitos possessórios. Quando acontece a primeira situação de falecimento, nós entendemos que é constituído o quê? Um sucessor universal. Então ele continua o direito de posse do seu antecessor. Tudo bem? Agora, o sucessor singular já não é aquele que está dando continuidade por hereditariedade, seus filhos, não. É aquele que então, através de um contrato, ele compra de forma onerosa aquela posse, através de um contrato, como nós falamos, de cessão de direitos possessórios. Esse então é facultado unir a sua posse ao antecessor ou não. Essa ideia que vai então sucedendo desde que haja um contrato de cessão de direitos possessórios, ou pelo falecimento e continuidade dos seus herdeiros em relação à posse do imóvel. Então estamos aqui voltados para entender que o lapso temporal ele é muito importante e que ele pode então dar continuidade para formar a exigência legal através do sucessor universal, através então do sucessor singular que mediante contrato de cessão de direitos possessórios adquire aquele direito, toma posse direta do bem, podendo dar sequência no lapso temporal ou não, é facultado isso a ele, mas com o mesmo intuito de apresentar intenção de dono e constituir então lá à frente o direito real de propriedade. Que Deus possa abençoar a sua vida, mas fique atento que olhando aqui em relação à sentença, ela é meramente declaratória, porque declara o direito já pré-existente em todo esse contexto aqui. Todos os requisitos legais para o uso capião, então eles são colocados à luz da boa-fé, que aqui é só uma declaração, porque em juízo, pela função social, por tudo que aconteceu na posse, na intenção de dono, na posse ininterrupta, justo título e boa-fé, de forma pré-existente ele já tinha ali aquele direito. Só foi então dado a declaração para fechar ali a situação daquele possuidor, passando então a ser pleno e proprietário e adquirente do direito real. Então, já possuiu o seu direito assentado em título pré-existente. Nada lhe impede de mover a ação de uso capião. O objetivo, tornar limpo o seu direito, tá bom? A sentença é meramente declaratória. O registro é forma de dar publicidade,
a aquisição originária operada pelo usucapião. Será transcrita no registro de imóveis, declara a propriedade, será então declarada, averbada no cartório de registro de imóveis. Enfim, termina-se esse processo. Aquele que começou apenas com uma posse, talvez sem intenção, tornou-se então num domínio para aquele possuidor originário lá atrás, há muito tempo atrás. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação desse instituto maravilhoso, a usucapião e suas espécies, que você possa então ter aprendido conosco em parcerias a respeito desse instituto maravilhoso, que pode regularizar e definitivamente formalizar a função social da propriedade de um terreno que estava ali às traças, abandonado, talvez numa situação baldia, não só o terreno, mas todo e qualquer bem imóvel esquecido por aquele que tinha o domínio, que era proprietário e que pela aquisição aquisitiva perdeu, entrando então na prescrição extintiva. Se você sentir no seu coração, inscreva-se em nosso canal, dê aquele like, toque no sininho para receber novos vídeos a respeito dos institutos do Código Civil. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, hoje para todo sempre. Amém. Amém.